Fala torcedor alagoano, fala torcedor alagoana, tudo bem com vocês? A temporada oficialmente começou, né? Já temos aí jogos de Copinha, pré-Copa do Nordeste, já estamos já na semana da estreia do futebol alagoano no campeonato oficial do nosso estádio, o Campeonato Alagoano. Dia 20, o CRB joga, dia 21 o CSA joga, então oficialmente começamos a temporada. Não estamos mais em pré-temporada, já estamos em preparação para os clubes alagoanos jogarem oficialmente. O CSA já jogou, falta o CRB. Bom, o CRB anunciou algumas contratações nessa reta final, mais jogadores para serem titulares e comporem esse elenco aí regatiano. Então vamos para mais análise, vamos trazer mais opções, vamos trazer mais nomes que foram contratados e efetivados pelo Clube de Regatas Brasil. Bom, antes de tudo, muito obrigado pela sua audiência. Sempre bom lembrar, se você é inscrito, se você não é inscrito, se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa o seu like, também ativa o sino das notificações para não perder o conteúdo. E se você também gostou desse tipo de conteúdo, ou se você ainda não viu e pode ser que goste, compartilhe esse vídeo para a galera que você acha que também vai gostar desse tipo de conteúdo aqui do futebol alagoano, beleza? Enfim, vamos para as contratações do CRB. Bom, o CRB trouxe 4 nomes, posições distintas, vários nomes ali que podem ter ajustes no time ideal titular ou podem ser boas opções para o decorrer do ano. Vamos começar com o volante Rômulo. Volante Rômulo é um jogador interessante para a gente falar sobre esse meio do CRB. O CRB que reforçou-se bem no meio, trouxe o Jorginho, trouxe o GG, já tem uma peça importante que ficou da última temporada, que é o Falcão, e traz agora o Rômulo. Bom, Rômulo, jovem jogador, já está ali numa fase de meio de carreira, ali eu considero entre os 24 e 28 anos, o Rômulo está dentro dessa faixa. Eu acho uma boa idade, uma boa média de idade para se compor um elenco de Série B. Acho que você tem que, na minha opinião, na montagem de elenco de Série B, você tem que ter a maioria desses jogadores nessa idade, entre 24 e 28. Aí você mescla com caras de 30 anos para cima, alguns mais jovens, mas o Rômulo está dentro dessa idade que eu acho a ideal para disputar a Série B. Mas falando um pouco da última temporada do Rômulo. Rômulo jogou no Criciúma, já fazem 2 temporadas, na verdade, que ele estava lá no Criciúma. Ele fez 43 jogos, 3 gols e 2 assistências. Falando um pouco sobre o Rômulo, carreira dele. Jogador que iniciou aqui no Brasil rodando, ficou algumas boas temporadas no Londrina, passou pelo Atlético Goianiense, Brasil de Pelotas e conseguiu se estabelecer no futebol português. Teve ali algumas temporadas seguidas no Portimonense, boa parte dessa sua passagem no futebol português foi o jogador titular lá pela equipe de Portimão e teve ali uma regularidade jogando no futebol europeu. Querendo ou não, o futebol português, na minha opinião, não está no top 5 lá da Europa, mas é um futebol que ali, o meio de tabela, para quem não conhece, é um futebol competitivo entre aqueles clubes, Vitória de Guimarães, o Arouca, o próprio Portimonense, enfim, uma série de times aí que tem um mesmo nível, que é bastante competitivo, e o Rômulo conseguiu se estabelecer por lá. Voltando aqui para o Brasil, Rômulo passou 2 temporadas no Criciúma e essa última temporada foi titular da equipe que subiu para a primeira divisão. Então o CRB traz um jogador que foi importante, foi peça em um clube que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom time do Criciúma, que tinha várias boas peças. O Rômulo é uma delas. Tinha o Felipe Matheus, que é um excelente jogador, o Éder, enfim, tinha ali um bom elenco. O Rômulo estava entre esses jogadores. E falando um pouco sobre o Rômulo. Rômulo é um camisa 8, pode jogar de camisa 5, como um cara mais de marcação que dá o primeiro passe, mas essencialmente um camisa 8, gosta de pisar na área de ataque, gosta de subir bastante, apoiar os seus meio-campistas e seus atacantes. Também tem um bom ritmo de marcação, é um camisa 8 muito equilibrado, cara que tem um bom jogo aéreo, um bom passe e também tem um bom chute. Ele pega bem na bola, mas assim, é aquele cara que ele sabe fazer um pouco de tudo. Ele não é um especialista só em uma coisa. Pelo menos a minha avaliação do Rômulo é essa. É um cara muito versátil. Acho que essa é a palavra pro Rômulo. Um jogador versátil ali nas 2 cabeças de área, né? Tanto como 5 como com camisa 8. Então o Rômulo é uma peça muito interessante. E aí o que eu falo do encaixe. O CRB, com a chegada do Rômulo, pode jogar com o Falcão como um camisa 5 mais preso, para tentar liberar o GG como um camisa 8 que ajuda na articulação junto com o Jorginho. Se o CRB quiser mais um poderio de marcação, pode jogar com o Falcão e o Rômulo, que vai auxiliar também esse Jorginho, mas
vai dar um reforço maior na marcação. Ou o CRB pode jogar da forma que jogou muitos jogos durante a Série B desse ano, com 4 homens de meio campo, fazendo ali um 4-4-2 losango, com a variação, deixando livre um pouco o Jorginho, como fez com o João Paulo. Como é que seria isso, Matheus? Falcão centralizado, GG caindo um pouco mais pela esquerda, como se fosse um 4-3-3, e o Rômulo pela direita, centraliza o Jorginho, dando essa liberdade para ele transitar entre as laterais. É uma opção por conta que o Daniel Paulista jogou dessa forma, mas não acho que vai ser utilizado dessa forma. O Rômulo, na minha opinião, independente se vai ser titular ou não, porque se ele for titular, provavelmente o GG vai para o banco, e se ele não for, o GG vai jogar e ele vai ser a primeira opção. Na minha opinião, esse ano, e eu que sempre falo aqui, para mim a posição essencial do futebol, a área do campo que para mim é mais essencial é o meio campo. Eu tenho essa filosofia comigo, eu acho que o meio campo é a parte essencial do jogo. Então o CRB esse ano muito me agradou nessa montagem do meio campo, trazendo jogadores qualificados com a bola no pé, como o Jorginho, como o GG, fazendo a manutenção do Falcão, trazendo o Rômulo, que é um cara versátil, um cara coringa nesse meio campo. Então no quesito meio campo, o CRB tem ótimas peças, dá muitas opções para o Daniel Paulista. O Daniel Paulista vai ter muito material humano para trabalhar, vai poder tentar vários encaixes nessa equipe do CRB, então gostei muito dessa montagem do meio campo do Galo. Agora, já falando agora um pouquinho mais na frente, uma faixa um pouquinho acima do campo, o CRB anunciou o Facundo Labandeira, jogador que vem do Sport Clube do Recife, também jogador nessa faixa de idade que eu gosto, tem 27 anos, então tá ali entre os 24 e 28, que eu acho uma boa faixa etária para se apostar numa Série B. Vem do esporte que quase sobe, querendo ou não, foi o time que quase subiu. O Labandeira é um cara que foi titular por boa parte da sua passagem no Sport, teve momentos que ficou no banco, e quando ele ficou no banco, a torcida do Sport criticou bastante essa saída do Labandeira. Mas antes de falar um pouco da passagem dele no Sport e alguns aspectos, vamos dar aquela geral na última temporada e na carreira do Labandeira. Bom, última temporada, vocês estão vendo aí, jogou no Sport Clube Recife, 45 jogos, ou seja, foi utilizado pra caramba durante todo o ano do Sport. 7 gols, 5 assistências, tá aí as competições que ele disputou. E falando um pouco da carreira do Labandeira. O Labandeira é formado na categoria de base do Nacional, que é um dos 2 maiores clubes do Uruguai, Nacional e Peñarol, maior rivalidade ali do país. Depois ele rodou bastante o país, jogou em vários clubes tradicionais por lá, como o Danúbio, como o Boston River e também o Defensor. E ele se destacou principalmente aí depois dessa saída dele do Nacional. Ele tem boas passagens por esses últimos 3 clubes que eu falei, o Danúbio, o Boston River e também o Defensor, e chegou ao Brasil para um bom time, um time de camisa aqui no Nordeste, que é o Sport. Então, o Facundo Labandeira sempre jogou num bom nível dentro dos países que ele atua. Falando um pouco desse jogador. Ponto esquerdo, essencialmente, pode jogar pela direita também, mas essencialmente um cara que joga aberto pelo lado esquerdo, um cara muito voluntarioso, então um jogador tático, cara que vai voltar, vai ajudar na marcação e que tem ali vários aspectos que me agradam. Cara que sabe fazer gols, gosta de pisar na área, fecha bem quando a jogada está sendo construída do lado oposto. O que eu quero dizer com isso? Quando a jogada está sendo construída na direita e o Labandeira está na esquerda, por exemplo, ele fecha bem junto com o atacante para fazer esse volume dentro da grande área. Um cara que cruza bem, é um segundo atacante que joga aberto como um ponta, que é muito interessante, é muito bom para o nível de Série B. Gostei muito da contratação do Labandeira e falando sobre essa questão dele ter ficado no banco alguns jogos pelo Sport. Inclusive, alguns jogos que o Anderson Moreira morreu com ele no banco e foi altamente criticado. O Labandeira é um cara que ele entrega muito ao clube que ele joga, é um cara que realmente veste a camisa, é um cara que se doa, então ele ganha muito a torcida dessa forma como ele ganhou a torcida do Sport Clube do Recife. Então, eu acho uma ótima aquisição do CRB. O CRB também tem outro aspecto que está me agradando muito, que antes o CRB tinha uma filosofia, uma cultura de contratar muitos jogadores de times que foram rebaixados, não sei se por questões financeiras e tal. Esse ano contratou do Sampaio Corrêa, não tem problema nenhum nisso, existem bons jogadores que são contratados de times que caíram, mas o que eu quero falar com essa mudança de postura? CRB trouxe muitos jogadores que subiram ou brigaram pelo acesso na última temporada. Trouxe 2 jogadores do Sport que brigaram pelo acesso, trouxe jogador do Vitória que foi campeão, trouxe jogador do Curitiba, do Criciúma.
Então, assim, o CRB vai demonstrando aí que quer trazer caras que são vencedores, que buscam esses feitos, caras que estão acostumados com esse tipo de situação, tentar subir, conseguir subir, ser campeão. Então o CRB traz jogadores com uma boa mentalidade. E nesse outro aspecto também, eu gostei muito da questão da idade. Esses caras com idade ainda para evoluir no futebol, para ir para times maiores, para ainda ganhar seu espaço no futebol, ter boas atuações, para aumentar seu valor de mercado, aumentar salário. Então o CRB às vezes focava demais em jogadores medalhões, que já estão ali no final de carreira, que já não querem muita coisa com a vida, que já querem só mais pensar em fazer seu pezinho de meia. E hoje o CRB demonstra trazer mais jogadores com perfil de que querem ser vencedores, querem disputar grandes coisas. Então, essa mudança de perfil para mim foi essencial. Eu gostei dessa mudança que, na minha opinião, foi água para o vinho. Trouxe os jogadores, grande maioria dessa forma. Tem ali as exceções, jogadores experientes e tudo mais. Mas se for comparar com o ano passado, que o CB praticamente só trouxe medalhão, e alguns medalhões que deram até não tão certo. Gostei dessa mudança de postura. Foi, na minha opinião, pelo menos eu quero acreditar que foi uma autocrítica da diretoria do CRB para mudar as coisas nesse último ano. Bom, indo agora para a lateral, temos agora o reserva, muito provavelmente, do William Formiga. O lateral esquerdo, Vitinho, 22 anos, estava no Sampaio Corrêa, e vamos falar um pouco sobre o atleta. Bom, vocês estão vendo aí, última temporada, jogou no Sampaio Corrêa, 43 jogos, 2 assistências. Eu esqueci de colocar aí, perdão, mas ele jogou Campeonato Maranhense, jogou Série B, jogou Copa do Brasil, enfim. Bom, Vitinho, a carreira dele, ele começa no Grêmio, ele passa pela base do Grêmio, é emprestado para o Ipiranga, vai para o Sampaio Corrêa, ele é maranhense, então jogou por um time do seu estado e conseguiu ali algum destaque, alguns lampejos de bons jogos dentro de um Sampaio Corrêa que estava ali completamente bagunçado. Mas vamos falar do Vitinho como lateral esquerdo. Vitinho é um lateral esquerdo jovem, que aguenta ainda esse tranco, esse pique de jogar na lateral, cara que sobe com velocidade, mas se recompõe bem. Tem ali uma capacidade de jogar um pouco nas duas laterais, então um cara que pode jogar às vezes improvisado na direita ou cair pela direita durante o jogo. No outro lado do campo o CRB tem um jogador que faz isso, né, que é o Matheus Ribeiro, que continua no elenco, também joga nas duas. Mas o Vitinho, em comparação com o Formiga, eu acho o Formiga, como eu falei lá no vídeo lá atrás, um ótimo apoiador, um cara que sobe muito bem, mas que na defesa às vezes deixa um pouco a desejar. O Vitinho, na minha opinião, ele sobe bem também, tem outra característica de ataque, um cara um pouco mais arisco, um cara um pouco mais driblador, um cara que cai um pouquinho mais por dentro do que o William Formiga, que é um cara mais que sobe para realmente dar esse apoio no cruzamento, mas na marcação é um cara que se dedica mais do que o William Formiga. Tô dizendo que o Vitinho é melhor? Não tô dizendo que o Vitinho é melhor que o William Formiga. O William Formiga é mais experiente, o William Formiga é mais rodado, é campeão de Série C, é um cara que jogou várias temporadas no Vila Nova, Ceará, enfim. Mas é uma boa aposta para ser banco. O CRB aposta em alguns atletas muito jovens, já a gente vai falar de outro, mas desses que foram apostas até agora que chegaram, eu acho que o Vitinho é um dos poucos que me agradou, um dos poucos que podem ser um banco razoável, não um cara que vai ser, pô, vou disputar, duelar ali com o William Formiga, vamos rodada após rodada, vamos ver quem é o melhor. Não acho isso, eu acho que o William Formiga vai ter aí pelo menos 3 meses, 4 meses de titularidade até chegar à Série B. Mas o Vitinho é um cara que pode compor bem esse elenco do CRB. Por outro lado, agora que vem vários assuntos. Viniegra, eu sempre erro o nome dele, ia falar diferente. Viniegra, jogador de 21 anos, meio campista. Vamos lá, vamos falar do Viniegra. Como vocês estão vendo aí, última temporada ele jogou no Ituano e no Red Bull 2. Red Bull 2 que disputa a terceira divisão, o Paulista A3. Então a terceira divisão do Campeonato Paulista. Jogou 25 jogos no ano, 8 gols. Ele tem números exatamente iguais ao Dentinho, que é o ponto esquerdo do CRB, que também jogou no Red Bull Red Bull 2, na Paulista A3, e estava no Botafogo de São Paulo. Ele jogou 15 jogos também com o Red Bull e fez 8 gols igual ao Dentinho. E os outros 10 jogos pelo Ituano. Carreira dele. Já vamos começar falando um pouco da carreira do Viniegra. Eu acho que a essa altura do campeonato todo mundo já sabe que ele tem dupla cidadania, né? É brasileiro e mexicano, tem essa dupla nacionalidade. Mas, vamos lá.
jogador que foi formado ali, se profissionalizou no time que é um time que não é o principal do Dallas FC. O Dallas FC é um time da MLS, ele se forma, ele se profissionaliza no time satélite, o time que disputa tipo uma segunda divisão lá nos Estados Unidos, do Dallas, o North Texas é o nome do time. Então se profissionalizou lá, passou por base do Cruzeiro, mas não conseguiu se profissionalizar lá em Minas Gerais, e aí depois do North Texas foi contratado para o Ituano, na verdade foi contratado para o grupo Red Bull Bragantino. Jogou pouco, Paulista 3 e foi emprestado para o Ituano, fez 10 jogos e não impressionou. Acho que dessas apostas do CRB, o Viniegra, eu obviamente não vou queimar o cara tem 21 anos, pode evoluir fisicamente, taticamente e tecnicamente, pode evoluir em todos esses aspectos. Mas eu acho que é um cara que é meio campista, mas às vezes quer cair pelos lados do campo, é um cara que ainda não encaixou no futebol. É um cara que ainda não demonstrou tecnicamente que tem a capacidade de jogar numa segunda divisão do Campeonato Brasileiro, como ele fez no Ituano e como agora vai fazer no CRB. Acho uma aposta mesmo no Vinegra, como eu achei do Dentinho, enfim. O que eu queria tocar no assunto também sobre o Vinegra é o seguinte: o CRB começa a explorar mercados sul-americanos. Trouxe ano passado o Copete, não foi tão bem. O CRB tinha, muito tempo atrás, tinha contratado um paraguaio, que é o Jimenez, junto com um argentino, que eu esqueci o nome, que também era volante. Em 2015 tinha trazido o Canhete, que na minha opinião foi o melhor estrangeiro aqui que passou pelo CRB. Enfim, o CRB não tem ainda uma cultura de explorar o mercado sul-americano. Tá começando agora. Do ano passado, esse ano já teve especulação de jogador argentino, Alexander Dias, que inclusive eu já analisei e vai servir como exemplo aqui para o que eu vou falar. Torcida do CRB. O CRB trouxe o Facundo Labandeira, uruguaio, bom jogador. Mas esse cara já tá provado aqui em território brasileiro que ele é bom jogador. Todo mundo viu ele jogando. Viniegra, Alexander Dias, eu acho que, pelo que eu li em alguns comentários, galera, não se empolguem só porque o cara é estrangeiro. Não é só porque o cara habla que ele sabe jogar futebol. O Alexander Dias eu já analisei, já tinha até planejado para fazer o material. Como ele não foi anunciado, parece que não veio mais, eu não vou fazer. Mas era um cara de completa limitação. Um cara que só fez muito novo, muito jovem, só decaiu na carreira em nível técnico. Sai do São Lourenço, vai para o Arsenal de Sarandi, depois para a segunda divisão do Campeonato Argentino. E o Viniegra é um cara mais ou menos assim. Cara que foi para um MLS, que já não é esse nível de futebol. Na verdade, ele foi para a segunda divisão da MLS, num time satélite da primeira. Não foi aproveitado por lá, vem para o grupo Bragantino, não joga profissionalmente pelo time principal, vai para A3 no time 2, dá uma passagem pelo Ituano. Não acho que o Viniegra vai ser um cara, de momento, que já chega para ser uma baita opção. Acho que isso, inclusive, é um problema do CRB, um dos poucos problemas na montagem do elenco. O CRB não tem tantas opções assim, perto de uma qualidade dos titulares. O Helder, para mim, está muito longe do Anselmo, o Dentinho está muito longe do Léo Pereira e do Facundo Labandeira. Como eu falei, ali no meio campo tem algumas peças que realmente dá para dar essa rotatividade. Mas, por exemplo, agora o Vinegra já entra por fora desses caras. Acho que não é a primeira opção. Você perdeu o Jorginho, por exemplo, para a entrada do Vinegra, já não é tão negócio assim. Então, uma das poucas coisas que eu gostaria de falar, duas poucas coisas torcida do CRB. O CRB está explorando o mercado sul-americano, mas se ligue, não é porque habla, não é porque fala espanhol que sabe jogar bola. Isso aí tem que ser desmistificado. Muitas torcidas passam por isso, até as torcidas mesmo lá do sul, do sudeste, às vezes acham isso porque o cara vem do futebol argentino, do futebol uruguaio, o cara é bom e muitas vezes não é uma regra. Isso também. O CRB tem um bom time, tem algumas boas opções, algumas boas peças, posições fechadas, acho que as laterais estão fechadas, os goleiros, os zagueiros, pode ser que chegue mais um, na minha opinião. Meio campo tem ali 4 grandes peças, mas tem que chegar reforços e no ataque também, tanto para pontas como para 9 reserva. Tem gente na copinha que pode ser utilizada, depois a gente vai falar disso, mas tem esses adendos aí que eu gostaria de falar, principalmente sobre esse banco do CRB. Não tô achando esse banco ainda pronto, preparado a nível de disputar uma Série B para um time que quer subir. Para esse comecinho de semestre pode ser que segure as pontas, mas mais para frente tenho meus receios. Beleza?
Muito obrigado pela sua audiência, era isso que eu queria falar sobre as últimas contratações, as últimas pontuações sobre o CRB, que estreia no sábado contra o Penedense lá em Penedo. Então se liguem, sigam-me nas redes sociais que eu vou atualizar vocês sobre esses jogos, muito provavelmente com transmissão do Na Rede. É só vocês seguirem aqui essas redes sociais, tem conteúdo exclusivo nelas, então é sempre bom me acompanhar, porque sempre tem coisa diferente lá, né, nessas redes sociais. E você que não é inscrito, você que gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, liga o sininho das notificações, deixa o seu like e, como eu falei, compartilha para quem você acha que vai gostar desse conteúdo também. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau!